Muito bem, vamos fazer uma oração. Convido você a fechar os seus olhos e nós erigimos uma oração agora ao nosso Deus. Feche seus olhos, acompanhe comigo. Bondoso Deus, nós, nesta terça-feira, ainda que fria, nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor nos sustentou. Te agradecer porque no final deste dia, o Senhor nos concede a graça, a misericórdia de termos ainda o dom da vida. E com esta vida que temos, nós queremos te honrar nesses próximos momentos, através do estudo da tua palavra, através de nos aprofundarmos mais nos teus desígnios e conhecermos ainda mais o teu imenso amor revelado através do estudo de hoje, que falará a respeito do juízo. Para isso, Pai querido, nós imploramos a presença e a unção do teu Santo Espírito, para que ele nos conduza durante esses próximos momentos a tirar o melhor proveito dos textos que iremos compartilhar da tua palavra. Aproveito também este momento para interceder por esses queridos irmãos que se dispõem, neste momento, a estar aqui reunidos comigo para estudar a tua palavra. E também que as tuas bênçãos continuem sendo abundantes sobre a vida deles e dos demais que ainda hão de entrar aqui para acompanhar estes momentos. Fica conosco. Nos conceda o perdão dos nossos pecados no sangue de Jesus. É o que te pedimos neste momento. Amém. Muito bem. Estão todos com Bíblia na mão aí? É? Muito bem. O nosso tema, você veja, vocês... Isso, obrigado, irmã Janete. Percebam que a cada encontro nós temos a proposta de um estudo e eles têm uma organização deles, porque um vai complementando o outro. Por isso que eu comentei agora há pouco que no estudo de hoje nós vamos usar muitos elementos que já vimos, né? Porque a palavra de Deus é assim, ela se complementa, né? Os assuntos dentro da palavra de Deus, eles naturalmente estão interligados. Porque de Gênesis a Apocalipse, o que Deus tem para nos falar são assuntos apenas de salvação. E todos os assuntos propostos aqui revelam o amor de Deus. E não é diferente com o tema de hoje, com o tema juízo, né? Mas, como desde o início, a nossa proposta aqui é estudarmos e a nossa fundamentação para os nossos estudos tem que estar na Bíblia. Eu queria, então, começar com alguns textos que nos garantem, biblicamente, que o juízo existe, né? Porque até mesmo isso pode, de repente, haver dúvida, pode haver questionamento, e se nós vamos estudar esse tema, nós queremos biblicamente comprovar que o juízo existe e está amparado por versos na palavra de Deus. E quero usar versos no Antigo Testamento e versos do Novo Testamento. Ok? Então, vamos lá. Para o primeiro texto de hoje, vamos para o profeta Jeremias. Abra aí em Jeremias, capítulo 25. Deixa eu ajeitar aqui no celular. Nicodeme, muito obrigado pela tua presença aí, Nicodeme, sempre aí acompanhando. Jeremias, capítulo 25. Estou aqui chegando nele também, no verso 31. Olha só aqui essa profecia de Jeremias lá no Antigo Testamento. Jeremias 25, 31. Olha o que diz aqui. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. E entrará em... O que está escrito aí? Em juízo. Contra quem?
toda a carne. Então, aqui neste verso, além de nos afirmar que há juízo, ele também diz que toda a carne, todo ser vai participar dele. E os perversos entregará nesse dia a espada, diz o Senhor. Ok? Aqui temos um texto de Jeremias. Mas vamos até Isaías. Isaías tem mais um texto. Volte aí um pouquinho para trás. Você já vai encontrar Isaías. E aí, no capítulo 3, logo no início, nós vemos mais uma profecia falando a respeito de juízo. Isaías 3, verso 13. Isaías, capítulo 3, verso 13. Veja o que diz ali, ó. O Senhor se dispõe a pleitear, pleitear, e se apresenta para fazer o quê? Julgar os povos. Olha só, preste atenção de quem está sendo falado aqui, o Senhor. Ele faz o pleito e também se assenta para julgar os povos, todas as pessoas, né? Muito bem. Vamos agora para o Novo Testamento. Quero ler mais 3 textos aqui. Romanos, primeiro deles, vá lá depois dos Evangelhos, vem o livro de Atos e, na sequência, o livro de Romanos, no capítulo 14. Capítulo 14. Nós estamos vendo alguns textos bíblicos que comprovam a questão da existência do juízo. Romanos capítulo 14, o verso 10 e depois o 12. Tá? 10 e 12. Diz assim o verso 10 na minha tradução. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Olha só o final deste verso agora. Pois todos comparecerão, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Olha o que Paulo fala nessa carta aos Romanos. Ele inclui, ele fala assim, olha, vocês estão de contenda, vocês estão aí de picuinha um com o outro, o que é? Vocês não sabem que todos nós vamos ser julgados, você também, né? Ele está dando uma prensa ali no povo. Ele fala assim, ó, todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus, juízo de Deus. E o verso 12 diz assim, assim, pois, cada um de nós, ei, presta atenção nesse verso, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, todas as pessoas, um dia, todas, entende? Sem exceção, vão dar contas a Deus pelos seus atos. Ok? Eu estou dizendo aqui. Muito bem. E também quero agora ir com vocês ao livro de Hebreus. Hebreus, vá bem para frente aí agora no Novo Testamento. E aí nós vamos nos deparar com o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9, verso 27. Hebreus 9, 27. Ok? Dona Carmen, um abraço para a senhora. Estou aqui visualizando a sua presença. Hebreus 9, 27 diz assim na minha tradução. E assim como aos homens está ordenado morrerem só uma vez, vindo depois disso, o quê? O juízo. Depois que os homens morrerem, vem o quê? O juízo. O juízo. Ok? O juízo. E por último, agora esse texto eu deixei por último de propósito. Olha só o Evangelho de João. Se de repente ficou alguma dúvida, nós vamos ver aqui neste
nestes versos do Evangelho de João, capítulo 16, nós vamos ver aqui o papel do Espírito Santo, texto conhecido. Vamos lá? João, capítulo 16, vamos ler a partir do verso 8 até o verso 10. Diz assim, ó, aqui está falando sobre o Espírito Santo, capítulo 16, e aí ele fala assim, a partir do verso 8. Quando ele vier quem? O Espírito Santo. E quando Jesus ascendeu os céus, ele prometeu, vou enviar o Consolador. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok? O trabalho do Espírito Santo é trabalhar em nós, nos convencendo do pecado, que existe o pecado, que existe a justiça e que existe o juízo. Preste atenção. E aí o verso 9 continua, né, explicando do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me verei mais. Ok? Então, olha só, esses textos deixam, acho que, bem claro para nós. Eu acho que foram 5 textos aí propostos, que eu acho que já é suficiente para nos garantir que o juízo é algo que existe. Né? Aqui nesse último, inclusive, palavras do próprio Jesus. Ok? Muito bem. Agora perceba o perigo e o risco de não aceitarmos o juízo. Se nós entendermos que não há juízo, olha só, presta atenção. Se não há juízo, não há também justiça. Porque um juízo provém de justiça. Né? Um julgamento provém de justiça, de lei. Se não há justiça, nós estamos falando aqui agora assunto no âmbito espiritual, se não há justiça, se não há juízo, não há justiça, e se não tem justiça, não tem lei. Ok? Então, olha, se não há juízo, não tem justiça, e se não tem justiça, não existe lei. Se não existe lei, não vai existir o quê? Espiritualmente falando. Se não existe lei, não existe pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. E se eu tiro o elemento lei, não existe pecado. Agora, se não existe pecado, então eu posso dizer que também não precisa existir quem? Cristo. Ou Cristo morreu em vão na cruz. Porque Cristo veio a este mundo, sofreu e morreu pendurado numa cruz, para quê? Qual seria a sua resposta? Acredito eu que para nos salvarmos do pecado. Mas se eu não aceito o juízo, eu não aceito a justiça. Se eu não aceito a justiça, eu entendo que não existe lei. Se não existe lei, não existe pecado. Se não existe pecado, em vão morreu Jesus na cruz. Você está vendo o perigo e o risco que é não aceitar qualquer um desses elementos que citamos aqui em sequência? Não somente o juízo, mas se não atendermos e não aceitarmos que Deus, além de amor, é justiça, se nós eliminarmos a justiça de Deus, nós eliminamos a lei, nós eliminamos o pecado e nós anulamos a Cristo. Entende? Se eu não aceito a lei, então eu anulo o pecado e também anulo. E assim vai. Não sei se você está compreendendo. Creio que sim. Muito bem. Agora perceba, eu quero relembrar um pouco do estudo da semana passada, tá? Porque agora nós vamos pegar o estudo da semana passada e vamos fazer uma aplicação no juízo. Porque no santuário revela isso para nós. Na semana passada estudamos que o santuário ele tinha a serventia de ser o quê? Deus pediu a Moisés para construir um santuário nos modelos do santuário do céu. Deus deu uma visão, Moisés viu como era o santuário no céu, Deus deu todas as instruções e ele construiu na terra, ok? Modelo do que era no céu. Esse
O propósito de Deus nesse santuário, primeiro era morar e poder estar junto com o povo. Né? Nós falamos e vimos o amor de Deus, que mesmo um povo rebelde, pecador, mesmo assim Deus queria estar junto com eles. E para isso, ele solicitou a construção do santuário. O santuário, por sua vez, também tinha uma outra finalidade. Nós vimos que toda a composição do santuário revelava o quê? O plano da salvação. Nós vimos, nós vimos no santuário que o que acontecia? O santuário era como se fosse uma maquete que simbolicamente ali revelava todo o plano da salvação, mas também um juízo. Nós vamos ver que o nosso tema de hoje é o juízo. Vamos relembrar alguns os elementos do santuário. Muito bem. Começava com o quê? Todos os dias, o que o povo fazia? Levava 2 cordeiros para serem mortos, um de manhã e um à tarde. Qual era o propósito do sacrifício desses 2 cordeiros? Expiação dos pecados do povo. Então, o sacerdote, naquele momento, era o responsável por pegar o sangue do cordeiro sacrificado, 2 todos os dias, um de manhã e um à tarde, conforme nós vimos nos textos da semana passada. Se você de repente não teve a oportunidade de assistir, tem o vídeo aí no grupo do estudo da semana passada, depois você pode assistir, ok? Então, o sacerdote pegava aquele sangue do sacrifício daqueles cordeiros e ele era o responsável por levar esse sangue para aspergi-lo lá dentro do lugar santo. Ele aspergia esse sangue no véu que fazia a divisão do lugar santo com o lugar santíssimo, ok? E no lugar santíssimo era justamente o lugar que continha o quê? A Arca da Aliança, o propiciatório. O lugar santíssimo era o lugar onde tinha a presença de Deus. Nós podemos dizer que no lugar santíssimo, o propiciatório representava o trono de Deus, até mesmo pelos elementos que dentro da arca tinham, ok? Com esse ritual, o sacerdote, todos os dias, fazia isso, e ele simbolicamente fazia o quê, então? Transferia os pecados do povo para dentro do santuário, ok? E uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia o quê? Fazia um outro ritual, onde ele, através do sacrifício de um bode, nesse dia de Yom Kippur, no dia da expiação, o sumo sacerdote, não o sacerdote, mas o sumo sacerdote, ele pegava 2 cordeiros, né? Sobre era tomado sorte, né? Era, vamos dizer assim, tirado um par ímpar, era então determinado que um iria para o sacrifício de expiação e sobre o outro se faria a transferência agora dos pecados para este outro, e este outro era levado para o deserto. Este outro bode, este outro animal, ele era conhecido também como bode emissário ou Azazel, certo? Ele ficava vivo, ele ia para o deserto e lá era solto e ficava sozinho, carregando simbolicamente os pecados agora de todo o povo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia a expiação, os pecados saíam do povo e ficava no santuário, simbolicamente. E nesse dia especial, com todo um ritual especial, com toda uma doxologia diferenciada, simbolicamente, o sumo sacerdote entrava na presença simbolicamente de Deus, e ali ele fazia todo um ritual onde a transferência agora daqueles pecados iam para aquele bode emissário, e o outro bode era imolado
e aspergido o sangue diretamente sobre a arca. Ao fim de todo o processo, realizado, eles entendiam que então Deus aceitava o perdão deles e agora sim, eles se sentiam agora perdoados ao final de todo o processo. Entende? Basicamente, é esse o resumo do santuário. Agora, perceba, o que isso tem a ver conosco? No final de todo esse ritual, o sumo sacerdote saía para fora e, vamos dizer assim, simbolicamente, eles começavam uma nova vida. Então, com certeza, ao final de todo o processo, havia grande júbilo diante do povo e era como se eles começassem um novo processo nas suas vidas. Começava tudo de novo. A aspersão do sangue e depois de um ano eles se renovavam. Veja bem a nossa aplicação. Nós somos o povo. Nós, com os nossos pecados, precisamos e desejamos o perdão. Aquele perdão que é concedido no final desse ritual, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação. O dia da expiação representa o quê? Representa exatamente a volta de Jesus, onde os salvos encontrarão júbilo, vão receber o quê? O seu galardão. O cordeiro representa quem? Lá no ritual, lá dentro do santuário. O cordeiro, conforme declarou João Batista, está registrado em João capítulo 1, verso 29, o que João Batista falou quando viu Jesus? Quando Jesus se aproximou dele, João Batista apontou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro no santuário representa quem? Jesus. Aquele que tira o pecado do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz o quê? Fomos resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro, sem mácula e sem defeito, o sangue de Cristo. Né? Quer acompanhar? Eu estou vendo bastante gente folhando. É importante não ficar só no que eu estou falando. Vamos lá, 1 Pedro, veja lá, 1 Pedro, lá pertinho já quase de Apocalipse. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Confirme, é isso mesmo, nosso propósito é esse mesmo. Eu vou pegar aqui, porque de repente pode ser que eu tenha comido algum pedaço do verso. 1 Pedro 1,19. Vou reler aqui então. Olha o que está escrito na minha tradução. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, justamente o sangue de Cristo. Então, são textos que deixam bem claro para nós que dentro da cerimônia, do ritual do santuário, Jesus é o cordeiro. Mas Jesus não é somente o cordeiro. A função de Jesus vai muito mais além de ser somente o cordeiro. A Bíblia nos diz também que Jesus também é o sacerdote. Jesus também é a nossa ligação com Deus. Jesus é o responsável por pegar este sangue e levar até o trono. Ele é o nosso intercessor, assim como o sacerdote era o intercessor do povo, era ele que fazia todo o ritual da tribo de Levi, ele era o intercessor entre o pecador e todo aquele ministério ali do santuário. Cristo também é o nosso intercessor. A Bíblia fala e deixa muito claro. Quer ver, por exemplo, Romanos capítulo 8. Vamos lá, vamos juntos. Vamos lá, Romanos capítulo 8. Verso 34. Olha só o que esse verso diz. Ok? Romanos, capítulo 8, verso 34. Deixa eu mandar um abraço enquanto alguns estão achando ainda.
para a Gislaine, que já está nos acompanhando, para a irmã Terezinha, que está aqui. Deixa eu ver quem mais, se alguém mais entrou. Não. A Kelsey está aqui conosco também agora. Grande abraço. Muito bem. Romanos 8, 34, diz assim na minha tradução: quem nos condenará? Quem nos condenará? É uma pergunta. E ele diz: é Cristo Jesus quem morreu, era o Cordeiro. Antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, ele também o quê? Intercede por nós. Ou seja, Cristo também, além de Cordeiro, ele também é nosso intercessor, ele é o sacerdote. Ele faz a mediação entre nós, pecadores, e Deus. Ele faz o papel do quê? Do sacerdote. Agora, vamos ver, esse texto talvez seja pouco. Vamos então a Hebreus. Vamos voltar lá em Hebreus. Nós vamos usar hoje muito Hebreus, Apocalipse. Tá? Hebreus capítulo 7, agora. Ok? Capítulo 7 do livro de Hebreus. Vamos juntos ao versículo 24 e 25. 2 versos aqui. Este, no entanto, continua para sempre. E ele tem o quê? Um sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder. Aqui está falando sobre Cristo. Se você for ante ao verso 20 aí, você vai ver que o subtítulo dessa sessão, do capítulo 7, está falando sobre Cristo ser o sacerdote único e perfeito. Entende? Então, Cristo é cordeiro, mas também é sacerdote. Vamos a mais um texto aqui. Aliás, além de ser o cordeiro, de ser o sacerdote, a Bíblia também nos apresenta como uma outra função, Jesus dentro do santuário. Ou ainda, seguindo ainda na mesma linha de sacerdote. Olha, vamos ver o que diz 1 João, primeira carta de João, lá pertinho, colado com o Apocalipse. 1 João, capítulo 2, verso 1. Um texto, verso muito conhecido também. Vamos lá. 1 João, capítulo 2, verso 1. O que diz ali? Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Temos um advogado, um intercessor junto ao Pai. Quem que é? Quem que é esse advogado? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o personagem central de toda a palavra de Deus. Nós vimos no estudo da criação, quem foi que nos criou? O Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Quem nos criou foi Jesus. Quem nos resgatou é Jesus. Quem intercede é Jesus. Quem advoga por nós é Jesus. Quem virá um dia nas nuvens do céu para nos salvar é Jesus. Nós estamos vendo o juízo. Agora percebam os elementos que nós estamos aqui apresentando, principalmente agora nesse verso. Advogado. Aonde que a gente encontra um advogado? Num juízo. Ok? Por falar em juízo, vamos pensar um pouco no juízo no contexto nosso aqui de vivência aqui neste mundo. Num juízo, normalmente, quais são os elementos que nós encontramos lá? No juízo. Para haver um juízo, para haver um juízo, são alguns elementos necessários para que isso exista. Primeiro, tem que ter o quê? Um réu. Tem que ter um réu. Tem que ter um juiz. Aí tem também no julgamento o quê? O advogado de defesa. Tem o advogado de acusação. E tem também a lei.
que está ali como um termo para que aquele julgamento aconteça. Pelo menos esses elementos é obrigatório ter. E nós, durante esse estudo, durante os versos que nós estamos lendo aqui, nós estamos gradualmente, vamos encontrando todos esses elementos. Aqui nós acabamos de ver o quê? O advogado, o elemento advogado. Quem que é o réu? Quem que é o réu? Eu e você. O réu somos nós, pecadores. Quem que vai ser julgado? Nós já lemos textos. Todos serão julgados. Todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Todos serão julgados. Né? E aí nós vamos continuar o nosso estudo, nós vamos descobrir. Nós já descobrimos, nós sabemos quem que é o réu, nós já vimos agora o advogado, que é Jesus, nós vamos descobrir quem que é o juiz, nós vamos descobrir quem que é o advogado de acusação, nós vamos descobrir qual que é a lei que predomina no julgamento celestial. Todos esses elementos nós vamos, pela misericórdia de Deus, encontrar hoje na Bíblia. Muito bem. Nós já vimos, então, que Jesus é o cordeiro, nós já vimos que Jesus é o sacerdote, nós vimos que Jesus é o advogado, só que não para por aí. No juízo, Jesus ainda vai mais à frente. Jesus, além de ser tudo isso, ele também sabe o que ele é? Lá dentro do ritual do santuário, ele também é o sumo sacerdote. Ele não é aquele que apenas leva o sangue e asperge no véu. Ele é aquele que entra dentro do véu e vai diante do propiciatório. Ele é aquele que está sentado à destra de Deus hoje. Ele é o sumo sacerdote. Quer ver o que a Bíblia nos garante isso, nos afirma isso? Volta aí a Hebreus capítulo 8. Vamos ficar craque hoje em Hebreus aqui. Hebreus capítulo 8, de novo. Ok? Olha o verso 1. Vamos ler o 1 e o 2, tá? Mas olha o 1 aqui, ó. Ora, o essencial das coisas que temos dito, que temos ensinado, é que nós possuímos o quê? Um sumo sacerdote. É isso que está escrito aqui na minha Bíblia, eu tenho certeza que é isso que está escrito na sua Bíblia também. Nós possuímos um sumo sacerdote que agora se assenta à destra do trono da majestade lá nos céus. No verdadeiro ministério do santuário, do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor mesmo erigiu e não o homem. Aqui esse texto está nos arremetendo ao estudo da semana passada sobre o santuário, e agora nós estamos vendo que Jesus é o sumo sacerdote, aquele que entra no lugar santíssimo, aquele que hoje está sentado à destra da majestade, do trono de Deus. No verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro santuário. Não que o homem erigiu, mas que o próprio Deus erigiu, o santuário celestial. Então, estamos vendo todas as fases do juízo. Nós estamos vendo algumas fases do juízo, nós estamos vendo todas as fases do santuário. Então, olha mais um papel do Jesus, ele faz o papel do sumo sacerdote. Muito bem. Só que, olha só que coisa tremenda. Aqui talvez é uma coisa que talvez muitos aqui não se depararam. Só que Jesus não fica somente no âmbito de ser o advogado, de ser o sacerdote, de ser o cordeiro. Ele faz todos os papéis no santuário. O único papel que ele não faz é do pecador, porque ele nunca teve pecado. Olha só o que vai nos revelar agora o texto do Evangelho de João, capítulo 5. Olha só o que vai nos revelar o Evangelho de João, no capítulo 5. Dentro do nosso estudo hoje, do juízo, olha só o papel de Jesus aqui, revelado no capítulo 5, no verso 22. Verso 22. Ei, muitas vezes o nosso pensamento é Deus vai nos julgar. Deus está nos julgando. Mas olha o que explicitamente esse verso, e faz todo sentido.
pensa e analisa comigo. Olha, primeiro leia o verso comigo. E o Pai, Deus do Pai, a ninguém julga. Mas ao Filho, a ele lhe concedeu todo o julgamento. Quem para pensar, olha que coisa mais fantástica é isso. Aquele que morreu por mim vai ser o meu advogado. Ou seja, eu estou com o melhor advogado do mundo. Se ele morreu por mim, é porque ele confia em mim, é porque ele me ama, é porque ele quer o meu bem. E essa pessoa que quer o meu bem ao ponto de morrer por mim, vai me representar no tribunal. Eu estou com o melhor advogado do mundo. Só que agora o texto está me dizendo que ele, além de ser o advogado, ele vai ser o juiz. Uau! O que preciso eu para ter sucesso nesse julgamento? Apenas aceitá-lo. Se eu tiver Jesus, se eu aceitar a Jesus, é vitória garantida, porque ele é meu intercessor e ele também será o meu. Você está vendo a questão do juízo? Que coisa mais linda! Quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais difícil fica de entender que amor é esse. Que amor é esse? Muito bem. No julgamento, nós temos também 3 fases num julgamento. Pelo menos 3 fases. A primeira fase do julgamento é a fase de investigação. É onde, durante aquele momento, é feita toda a investigação do caso, do que aconteceu, do ocorrido. Depois de ser feito a parte da investigação, a segunda parte é a parte da comprovação. É a hora que se coloca as cartas sobre a mesa, é a hora que se mostram as provas, né? Que se prova tudo. E aí, depois das provas, aí o que acontece? De ser colocado todas as cartas na mesa, o que acontece? O juiz decreta a sentença. Então, são essas, resumidamente falando, são essas as 3 fases: investigação, comprovação e execução. Ok? Agora, diante desse pensamento, eu quero brevemente ler ou dividir com vocês 2 profecias que têm a ver com esse assunto do juízo. Porque fala sobre um período, um tempo, essas profecias falam sobre um período, um tempo em que o santuário seria purificado, ou seja, em que uma fase desse juízo se iniciaria com a purificação do santuário, aquela parte onde o sumo sacerdote entra para fazer a expiação definitiva pelos pecados. Ok? Então, preciso dividir com você um assunto complexo, mas a gente precisa mostrar a vocês que ele existe na Bíblia. Daniel, livro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, verso 14. Eu vou dividir com vocês 2 profecias, porém, a segunda que eu vou citar, ela está dentro dessa primeira profecia. Ok? Ela faz parte dessa mesma profecia. Daniel 8,14 diz assim: ele me disse, até 2, aqui Daniel estava tendo uma visão, até 2.300 tardes e manhãs, e aí fala sobre o nosso assunto, e o santuário será purificado. Você está percebendo aqui o nosso assunto? Daniel está revelando uma profecia que depois de 2.300 tardes e manhãs, lembra lá o estudo nosso da criação? Tarde e manhã representa o quê? Representa um dia. Tarde e manhã é um dia. Então, ele está falando assim, ó, até 2.300 dias e o santuário vai o quê? Vai ser purificado.
está sendo revelado a Daniel uma fase aqui do juízo, uma fase do santuário. E aí ele diz que depois de 2.300 dias, o santuário seria purificado. Lembrando que em profecia, um dia equivale por um ano. Então, aqui a leitura real é até 2.300 anos o santuário será purificado. E aí nós temos que também ver Daniel 9:24, onde vai falar de uma outra profecia, mas essa outra profecia está dentro dessa profecia. Só que é importante nós ver ela, porque há alguns detalhes que acontecem que são importantes dentro do nosso assunto, e também ela vai determinar o início da contagem do período profético das 2.300 tardes e manhãs, onde o santuário seria purificado, ok? Então, Daniel 9:24 fala que inicia ou fala de um outro período, e diz aqui, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para, então, o que vai acontecer durante esse período profético de 70 semanas? Lembrando que 70 semanas, cada semana tem 7 dias, então 70 semanas é 70 vezes 7, 490 anos. Se nós estudarmos aqui, se trata de Daniel fazendo, intercedendo, falando com Deus. Olha, Daniel estava prisioneiro e Daniel começou a revisar as profecias antigas e ele viu que Jeremias havia falado, olha, o povo vai ser escravizado, vai ficar, mas será um período de 70 anos de escravidão. E aí Daniel viu que esses 70 anos estavam chegando ao fim. E ele faz uma oração a Deus e pede perdão por ele, pede perdão para o povo. Se você ler aí o capítulo 9, depois da profecia que acabamos de ler ali no capítulo 8, você vê o capítulo 9, você vai ver todo esse contexto. E aí, quando Daniel faz uma oração a Deus, pedindo, olha, Senhor, tipo assim, querendo lembrar a Deus, olha, os 70 anos está chegando, já chegou, será que não está na hora do Senhor cumprir aí, nos tirar daqui e tal? E aí é onde Deus dá essa segunda visão, essa segunda profecia. Olha, Daniel, você está preocupado aí com a tua liberdade dessa prisão agora? Ele revelou, olha, eu tenho algo muito maior para te revelar. E aí ele revela uma libertação que não é uma libertação provisória. Ele está querendo falar, Deus revela para ele o plano da salvação. Você quer ver aqui? Ó? Então, olha aqui comigo no capítulo 24, vamos recomeçar aqui. Aí vem essa visão, olha, 70 semanas, Daniel, não 70 anos, mas 70 vezes 7. Olha só que coisa, a Bíblia é cheia de números. Ele fala assim, você vem para mim com 70 anos, mas eu te digo que 70 vezes 7, daqui a 70, não 70 anos, mas 70 semanas, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E o que vai acontecer? Vai cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. Quem é que expiou os pecados? Quem é que traz justiça? A morte de Jesus. Quem faz expiação? Quem fez a expiação? Quem põe o que é que aconteceu que pôs fim nos pecados? O sangue de Jesus. E essa profecia fala também a respeito do quê? Da vinda de Jesus e de um ministério do juízo. E ele continua, o verso 24, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. E aí o verso 25 continua, sabe e entende. E aqui o verso 25 nos mostra, então, o início da contagem desses anos. Sabe e entende-se, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido. Quem que é ungido? Até Jesus. O príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ele está dividindo agora. Aquele período de 70 semanas, ele está sendo feita uma subdivisão.
ele está subdividindo as 70 em 7 mais 62, dá 69. 7 semanas e 62 semanas. E as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 7 semanas. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, aqui é um período que, historicamente, nós vamos estudar a história, nós vamos ver que a ordem para restaurar Jerusalém foi dada pelo rei Artaxerxes. E isso aconteceu no ano de 457 a.C. Eu sei que é muita informação, mas você precisa só entender, você talvez não vá gravar tudo isso, mas você precisa entender, saber que isso existe na Bíblia, ok? Então, 7 semanas, ou o início das 70 semanas, é a ordem de reconstrução de Jerusalém, que fora derrubada, que fora destruída Jerusalém pelos babilônios. E a ordem para essa reconstrução aconteceu no ano de 457 pelo rei Artaxerxes. E aí ele fala 7 semanas. Para o quê? Para a reconstrução. 49 anos levou para a reconstrução de Jerusalém. E aí mais 62 semanas, ele fala. Mais 434 anos. Mais 434 anos para uma outra restauração. Porém, em tempos angustiosos, as praças, toda uma reconstrução completa, ainda vai mais 434 anos. E aí ele fala, mas aí deu 69 semanas, aí falta uma semana, faltam 7 anos, falta 7 dias, ou 7 anos. E aí o verso 26 continua. Depois das 62 semanas, já passou as 7, já passou as 62, aí ele diz assim, depois que passar as 62 semanas, que é o tempo angustioso, para a reconstrução das praças, das circulações, edificarão, tudo isso em tempo... Daí ele fala assim, depois dessas 62 semanas, será morto ungido. E aí ele continua, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e também o santuário. E o seu fim será no dilúvio. E aí o verso 27 é revelador para nós, importante, para o nosso estudo. Diz que aí, durante essa semana, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Olha aqui a última semana que completa as 70 semanas. Ele fará uma firme aliança, está falando de Jesus, com muitos, por uma semana. Porém, na metade dessa semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Lembra que nós estudamos o que fez cessar o sacrifício? Quando é que cessou de se fazer sacrifício e oferta de manjar? Na morte de Jesus. Então, ele está falando, por uma semana, por 7 anos, fará firme aliança. Então, se nós pegarmos o ano de 457 a.C. e aplicarmos as 70 semanas, 490 anos, nós vamos, o período inteiro completo, ele vai dar no ano 34 depois de Cristo, que é justamente a morte de Estevão. Mais 7 semanas, a reconstrução de Jerusalém. Passou 62 semanas, tempos angustiosos. Aí veio Jesus. Depois das 62 semanas, está exatamente no ano 27, que foi o ano que Jesus batizou e iniciou o seu ministério. 62 semanas, o batismo de Jesus. Daí, a firme aliança por uma semana. Porém, no meio da semana, com 3 anos e meio, para cessar a oferta de sacrifícios. Foi exatamente 3 anos e meio que durou o ministério de Jesus após o seu batismo, e ele foi crucificado, com 3 anos e meio de batismo, de caminhada. E aí fez cessar. E depois, mais 3 anos e meio, tudo aquilo que Jesus deixou ainda estava fervendo ali na região. Só que aí aconteceu no ano de 34, depois de Cristo, completando as 70 semanas, a morte do primeiro mártir, a morte de Estevão. E com a morte de Estevão, todos os discípulos, os apóstolos, foram obrigados a saírem pelo mundo, pregando o evangelho. E aí começou-se uma nova etapa.
Mas aqui está muito superficial tudo isso, mas só para vocês saberem, porque o nosso assunto é juízo. E Daniel lá previu, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Se nós pegamos como base, então, o início dessas 2.300 tardes de manhã, o ano de 457 a.C., nós vamos ver 2.300 anos depois, vai chegar o ano de 1844. 1844. Aqui, profeticamente e historicamente, biblicamente falando, nós entendemos e compreendemos que iniciou-se o período que Daniel falou lá no capítulo 8. O santuário, iniciou-se a purificação do santuário, ou seja, Jesus começou o processo de julgamento dentro do Santo dos Santos, dentro do Santíssimo Lugar. Então, a partir de 1844, começa então o julgamento, desde Adão, que vem sendo feito, até a última alma ser julgada. E então fechará-se a porta e aí inicia-se o processo da volta de Jesus. E aí se inicia o processo do juízo, o quê? Comprobatório. Lembra? Quando Jesus volta, a primeira ressurreição, os mortos em Cristo ressurgem, os vivos em Cristo são transformados e todos vão para o céu e passam lá, a gente estudou, lá se passa o quê? Os 1.000 anos. Os 1.000 anos. E esses 1.000 anos é justamente a parte do julgamento comprobatório. É onde se, durante os 1.000 anos, nós falamos sobre isso no estudo, todos ficam o quê? Comprovando a justiça divina, verificando o porquê que fulano foi salvo, verificando o porquê que fulano não foi salvo. E aí, quando se finda, e esse momento é exatamente a parte que o sumo sacerdote faz lá dentro do santuário, né? Esse papel de julgamento final. E aí, a intercessão, o milênio, faz parte do juízo comprobatório. E depois que acaba os 1.000 anos, vem o juízo quê? Executivo, de execução. A sentença agora está determinada. Vá comigo até Apocalipse. Vamos a Apocalipse capítulo 20. Eu vou pedir para que você tenha, o assunto é muito importante e extenso, eu sei, mas a gente precisa um pouquinho mais de tempo com vocês aqui, alguns minutos, para a gente ver alguns textos importantes aqui. Apocalipse capítulo 20, do verso 7 até o verso 10. Nós já conhecemos esse texto, mas nós vamos relê-lo aqui para dar base nesse nosso estudo. Diz assim o verso 7: Quando, porém, se completarem os 1.000 anos, Satanás então será solto da sua prisão e vai sair para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para uma última peleja. O número dessas pessoas é como a areia do mar, ou seja, o número das pessoas da segunda ressurreição dos perdidos é um número muito grande, como a areia do mar. E então eles marcham pela superfície da terra e sitiam o acampamento dos santos, a cidade querida que desceu. Porém, neste momento, o fogo do céu os consome. E aí o verso 10, o diabo, o sedutor deles, então é lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Aqui é o juízo final, né? Nós vemos, lembra lá o que acontece com Satanás e seus anjos durante o milênio? Lembra que a gente estudou? Eles ficam presos aqui na Terra, numa prisão circunstancial. Por quê? Porque eles não têm a quem tentar, eles estão sozinhos. Os
os que morreram em Cristo e os vivos foram transformados e foram para o céu, e os outros todos ficaram mortos aqui, né? Então, Satanás não tem a quem tentar, não tem o que fazer. E por 1000 anos ele fica preso aqui, carregando o quê? Carregando o pecado daqueles que foram para o céu, que foram transferidos para ele. Porque quando a gente se arrepende dos nossos pecados, pede perdão, Jesus nos perdoa, Jesus retira esse pecado de nós. E esse pecado, simbolicamente, volta para quem? Volta para Satanás, né? Porque ele é o originador do mal. Então, aqui ele fica por 1000 anos, carregando todo esse peso, né? Lembra lá no santuário, o bode Azazel, que era transferido para ele os pecados, ele ia para o deserto, ficava sozinho para morrer. Essa é a parte do juízo aqui, do milênio. Satanás levando os nossos pecados. Entende? Você vê como tudo se encaixa. Agora, veja comigo também o Evangelho de Mateus. Vamos ver Jesus relatando essa parte do juízo. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. A partir do verso 30, a partir não, o verso 34 e o verso 41. Olha só o julgamento aqui nas palavras de Jesus. Diz assim, se você for ante o verso 31, você vai ver o título ali, ó, o grande julgamento, o grande julgamento. E aí fala, o verso 31, por exemplo, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mas olha o verso 34. Então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Então, a ordem de Jesus aqui para os salvos é vinde benditos do meu Pai. Agora, olha o verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Viu? Apocalipse 20, verso 7, que nós lemos até o 10, ele, de uma outra maneira, está apresentado aqui pelas palavras do próprio Jesus, né? Enquanto os benditos estão na cidade santa, vinde benditos do meu Pai para a salvação que está preparada, enquanto eles estão salvos dentro da cidade santa, neste momento, o juízo final se encontra no verso 41. O fogo desce e está preparado para o diabo e seus anjos, né? Para eliminar o pecado. Muito bem. Para entrar na reta de finalização, nós precisamos ver algum texto. Primeiro deles, quem vai comparecer perante esse julgamento? Quem? A Bíblia nos responde. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Me dê aí pelo menos mais 5 minutos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Nós já vimos textos com relação a isso, mas ainda quero ver mais esse. Quem vai estar no julgamento? O que está escrito aí? 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você está percebendo? Por meio da vida, por meio do corpo, que é a junção, lembra? Da matéria, mais o espírito, que torna-se uma alma vivente. Então, tudo aquilo que você faz, todas as suas decisões hoje, elas resultarão lá no dia do juízo, porque todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí, o que vai ser julgado? Eclesiastes, capítulo 2, verso 14. Eclesiastes, lá perto de Salmos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. O que vai ser julgado? Ok? Já achamos? Eclesiastes 12, 14. Vamos ver aqui, ó. O que vai ser julgado? Olha só aqui. Porque Deus há de trazer a juízo todas
as obras, todas, as boas, sim, as ruins também, tudo entra no dia do juízo. Até as que estão escondidas, ok? Até aquelas que ninguém viu, mas Deus viu e está registrado nos livros. Nós já vamos ver textos que falam a respeito disso, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, que vai ser julgado todas as obras, tá? Agora, de que modo seremos julgados? Aqui nós finalizamos com alguns textos importantíssimos para esse estudo. Por isso, nós vamos fechar com esses textos. De que modo seremos julgados? Apocalipse, capítulo 20. Começamos por lá. Apocalipse, capítulo 20. Ok? Verso 14. Perdão. Isso. Perdão, verso 12. Apocalipse 20, 12. Não é 14, não. 20, 12. Está escrito assim, ó. Vi também os mortos. Vi também os mortos. Os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, aqui está falando, se você for antes ao verso 21, você vai ver que ali tá, essa seção aqui do capítulo 20 está falando sobre o juízo de Deus, o assunto nosso. E aí diz aqui que ele viu os mortos. Lembra? Os mortos, aqueles que morreram, os grandes, os pequenos, postos em pé. Então se abriram o quê? Os livros, os registros. Além desses livros, diz a continuação do verso, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo o quê? As suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, no livro memorial, no livro onde está registrado todas as obras. Ah, mas, Fábio, como assim? Nós não somos salvos pela graça? Como é que somos julgados pelas obras? Porque as obras revelam o que a graça fez na nossa vida. A graça não é de graça, não foi de graça que Jesus morreu. E a graça, quando ela chega até nós, ela nos salva. Só que ela também transforma as nossas vidas. E a Bíblia é enfática em dizer: pelos seus frutos o conhecereis. Né? Quando chegaram a Jesus e falaram assim: olha, Jesus, nós não profetizamos em teu nome, não expelimos demônio, não curamos pessoas, ele fala: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, eu nem vos conheço. Não é as obras, o que eu faço, o que eu faço, porque Deus esquadrinha o coração, Deus sabe o que vai dentro do meu coração. Então, eu sou salvo pela graça, mas sou julgado por aquilo que a graça fez na minha vida. Isso externa em boas obras. Ok? Muito bem. Ah, mas quando eu peço perdão, Deus não apaga, não esquece lá e não apaga, não joga nas profundezas do mar o meu pecado? Sim, sim, ele joga nas profundezas do mar. Ele apaga o seu pecado, mas aquele que você não confessar e não abandonar, esse não é apagado. Então, mas a justiça de Deus é algo que transcende o nosso entendimento, né? Mas o importante é que a Bíblia diz que nós seremos julgados por todos os atos, por todos os atos. E todos eles estão nos livros, nos registros celestiais. É o que aqui está dizendo. E outros textos que nós vamos ler. Mas eu quero enfatizar o segundo livro citado, o livro da vida, ou ainda o livro do Cordeiro, que nós lemos aqui nesse verso. E eu não quero ficar apenas nesse verso, porque esse assunto agora realmente é muito importante. Esse livro memorial citado aqui, ele é o mesmo livro que vai estar lá no milênio, tá? Aberto para todos irem lá e vamos dizer assim, simbolicamente verem e entenderem o porquê alguém está, porquê alguém não está. Entendeu? É esse mesmo livro que é usado. O que eu quero falar um pouco mais e ver mais alguns textos sobre o livro do Cordeiro. Esse é o mais importante. Esse é o que eu quero ter um pouquinho mais de tempo.
E diz assim, ó, o verso 15 aí, do próprio capítulo 20, vai no verso 15 aí, ó. O último verso do capítulo. O que diz ali? Se alguém não for achado escrito no livro da vida, se alguém não tiver dentro do livro da vida, esse será lançado para dentro do lago de fogo, junto com Satanás. Olha, por que eu estou falando que esse livro é importante? O livro da vida. Mas eu quero ler alguns outros textos, que aí vão ficar mais claros ainda. Vá ao capítulo 13 de Apocalipse. Volte aí ao capítulo 13, verso 8. Verso 8 diz assim: E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só que coisa. Está falando aqui, esse capítulo, início desse capítulo, sobre a besta. E aqui fala um alerta: aqueles que não foram escritos no livro do Cordeiro. Para eles há uma sentença terrível aqui, dita nos versos. O verso 6 diz que eles difamaram o tabernáculo ou o santuário. Lembra que nós falamos sobre o santuário até agora? Este povo difamou o tabernáculo, o santuário. Veja também o capítulo 3 aí de Apocalipse, capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o nome do livro da vida. Está vendo? Ao vencedor, vestiduras brancas, esse está com o nome no livro da vida. A vestidura branca simboliza pureza, eliminação do pecado. Ao vencedor, vencedor do quê? Ao que persistir. Aqui é uma das cartas das 7 igrejas, né? Mas eu ainda, devido ao tempo, eu ainda preciso citar mais alguns textos. Eu preciso citar um texto que Paulo se refere a cooperadores dele na pregação do evangelho. Vamos sair aqui do ambiente de Apocalipse, vamos até Filipenses. Filipenses, volte aí um pouco, você vai encontrar a carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4. Capítulo 4, verso 3. Filipenses 4, 3. Nós já vamos finalizar aqui. Eu creio que o assunto é muito importante. Nós podemos ficar mais um pouquinho aqui. Filipenses capítulo 4, verso 3. Olha o que Paulo, nós saímos do ambiente agora de Apocalipse e vamos até Filipenses 4, 3 diz assim: A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçam comigo no evangelho. Também Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes encontram-se aonde? No livro da vida, no livro do Cordeiro. Ele está falando de pessoas que são seus parceiros na pregação do Evangelho. Ele fala assim, ó, essas pessoas estão no livro da vida. Olha só. E eu parto para uma finalização aqui. Um momento em que Moisés orou a Deus e pediu, e fez um pedido a Deus. Olha só, Êxodo capítulo 32. Vamos lá em Êxodo, lá no comecinho do Velho Testamento, no capítulo 32. Verso 32 e 33. Veja o que está escrito aí. Olha a intercessão de Moisés, e olha o que Moisés fala. Agora, pois, Senhor, perdoa-lhes o pecado. Ele está intercedendo pelo povo que mais uma vez se levanta e questiona. E ele fala, agora, pois, perdoa-lhes o pecado. Se não perdoar, Senhor, risca-me. Ele fala, risca o meu nome do livro que tu escreveste. O livro da vida. Moisés está lá no Êxodo, falando, olha, Senhor,
Se o Senhor não perdoar ele, e o perdão é o que nos concede o quê? Salvação. É o que nos salva. Se o Senhor não for perdoar eles, se for riscar o nome deles do livro da vida, risca o meu também. E aí, olha a resposta de Jesus. Olha a resposta de Deus para Moisés, no verso seguinte, 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que... O que faz retirar o nome do livro de Deus? O pecado. O pecado. Retirarei do meu livro aquele que pecar contra mim. O reino do céu tem um livro. E é o livro da vida, o livro do poder. E a única coisa que faz com que nosso nome seja retirado de lá é o pecado. Quando nascemos, os nossos nomes são escritos no livro dos cartórios. Estou pegando aqui os exemplos práticos do nosso dia a dia. Quando nós nascemos, o nosso livro, tecnicamente, ele é registrado lá no cartório. E aquilo indica que você é um cidadão daquele lugar, nascido naquele lugar. Quando nós morremos, aquele nome nosso, ele talvez não seja apagado, mas ele é cancelado. Simbolicamente, ele é apagado da lista dos viventes. Biblicamente, nós também escrevemos o nosso nome no livro da vida. E nós escrevemos esse nome quando aceitamos a Cristo. E é importante. Por que eu estou falando muito agora nessa finalização de ter o nome escrito no livro da vida? Porque os textos nos dizem que no final do juízo só estarão na cidade santa, estarão salvos aqueles que estiverem seus nomes dentro do livro da vida. E o nosso nome é escrito no livro da vida quando aceitamos a Cristo como nosso cordeiro, como nosso sacerdote, como nosso sumo sacerdote, como nosso advogado, como nosso juiz. Nós precisamos aceitar a Cristo com todo o seu ministério, entende? Ele não é somente o nosso Salvador, ele precisa ser o nosso sacerdote, ele precisa ser o nosso juiz. Ou seja, ele precisa ser o nosso Salvador e também o nosso Senhor. Quando aceitamos a Cristo e participamos de uma cerimônia pública que se chama batismo, e publicamente nós falamos assim: olha, eu aceitei a Cristo na minha vida, eu entendi e compreendi o ministério de Cristo e eu não me envergonho desse evangelho. Eu me torno, através do batismo, a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova vida e devo viver em novidade de vida. E é nessa novidade, é nesse novo nascimento que Jesus falou lá para Nicodemos: importa nascer de novo, Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e entrar no reino de Deus. Ele falou isso a Nicodemos. É um novo nascimento. Quem não nascer de novo, quem não escrever o seu livro, o seu nome no livro da vida, jamais terá parte comigo. Jesus disse, e está registrado em Marcos capítulo 16, verso 16: quem crer e for batizado será salvo. Entendemos então com isso que quem crer e for batizado escreve o seu nome no livro da vida, com letras de ouro, como dizia um grande pastor conhecido de muitos. E como Deus disse a Moisés, o nome só será arriscado para aquele que não aceitar o perdão dado lá no santuário pela intercessão do Cordeiro, que é Jesus. Pois aquele que confessa e abandona os seus pecados, tem eles jogados nas profundezas do mar, e Deus deles não se lembra mais, conforme Miqueias, capítulo 7, verso 18 e verso 19. O que devemos, então, fazer para sermos aprovados no dia do juízo? E eu finalizo com esse último verso. Finalizo. Que devemos, para responder essa última pergunta de hoje, que devemos fazer para sermos aprovados no dia do juízo? Romanos capítulo 8, verso 1. E aí nós vamos orar. Romanos 8. Eu acho que isso é uma pergunta que todos nós queremos ter a resposta. E aqui eu já falei, mas biblicamente agora
eu quero comprovar. Romanos 8:1. Para sermos aprovados no dia do juízo. Olha aqui a receita. O que diz aí? Agora, pois, nenhuma condenação. Você não precisa ter medo do juízo. Condenação te lembra de juízo, é o nosso estudo. Nenhuma condenação. Para os que estão em Cristo Jesus. É isso que está escrito aí no verso 1 do capítulo 8 de Romanos. Nenhuma condenação. Não se preocupe com o dia do juízo. Se você está em Cristo Jesus. Se você aceita como seu cordeiro, como seu sacerdote, advogado, sumo sacerdote também juiz. Que Deus continue iluminando a todos nós, que consigamos cada vez mais aprender e nos aproximar. Mas eu preciso fazer um apelo a todos vocês. Aceitem a Cristo. Escrevam os seus nomes no livro da vida, para que o dia do juízo seja de eterna glória e alegria para todos nós. Que Deus te abençoe, meus amados amigos e irmãos que estão nessa live. Me perdoe pelo tempo que se passou, mas eu creio que esse estudo era de extrema importância e esses minutos que se passaram não são nada diante da eternidade proposta. Que Deus te abençoe. Feche teus olhos. Querido Deus, nosso coração se alegra em poder, Pai querido, ter o privilégio de estudar a Tua Palavra e sentir mais uma vez o Teu amor nos versos lidos nessa noite. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, mas o Senhor é um Deus de justiça. E essa justiça, Pai querido, ela excede o nosso entendimento, mas nós aceitamos para a nossa vida. Nós pedimos, Pai querido, que o nosso nome possa estar registrado no livro da vida. Para isso, Pai querido, que o Teu Santo e Bom Espírito trabalhe na nossa mente, no nosso coração, transformando tudo aquilo que é preciso, para que essa bênção seja uma realidade para todos nós. É isso que eu te peço nessa oração, por Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado porque você dispõe o seu tempo e abre o seu coração nessa noite para que Deus possa trabalhar. As dúvidas que porventura tiver, eu sei que o tempo é escasso, mas anotem, de repente você já tem anotado, mandem para mim no WhatsApp, tá? Mandem de alguma forma e a gente vai desistir.